Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa série As Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Gostaria de pedir que você abrisse agora a sua Bíblia, deixa eu colocar aqui no seu monitor. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus. Ele disse assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem, entre tantos assuntos que o Senhor Jesus tratou nas bem-aventuranças, ele falou sobre os pacificadores. Bem, o texto ele não nos deixa nenhuma referência nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento com respeito ao que exatamente o nosso Senhor Jesus estava se referindo ou a quem realmente ele estava se referindo. Ele apenas disse os pacificadores. Bem, como nós não temos aqui uma referência para nos apoiarmos nela, nós vamos então optar por dois raciocínios. O primeiro, Deus sempre desejou, o nosso Senhor Jesus sempre promoveu a paz. Então, ele possivelmente está aqui falando sobre toda e qualquer pessoa que com a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, o seu procedimento, estão sempre promovendo a paz. Os pacificadores, aqueles que trabalham para que haja paz entre pais e filhos, marido e mulher, não é? Vizinhos, na sociedade, em comunidade, enfim, todas as pessoas que fazem de tudo para promover a paz, evitar conflitos, possivelmente estão enquadrados dentro dessa categoria chamada os pacificadores. Esse é um ponto. Mas também há uma passagem na Bíblia que fala também sobre a pacificação, já num sentido mais espiritual, já trazendo um sentido mais voltado ao contexto bíblico. E eu gostaria de ler com você, também vou colocar aqui no seu monitor, para que você possa ler. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, que fica um pouquinho mais adiante, né? Tem o livro de Gálatas, Efésios e Filipenses. Então Efésios fica entre Gálatas e Filipenses. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11. O que também nós podemos compreender a respeito da paz, da pacificação, agora num sentido espiritual, falando aqui agora sobre um outro tipo de paz, né? O texto diz assim, o texto aqui, o título para mim, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, a partir do versículo 11, nós vamos encontrar aqui as seguintes palavras. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Então, para você poder compreender, a incircuncisão representa os gentios, e os gentios a incircuncisão. E a circuncisão se refere aos judeus. Então, no mundo, poderíamos dizer assim, há dois tipos de pessoas, judeus e gentios. Apenas isso, se tratando de um aspecto mais religioso, não é? Judeus e gentil. Quem é judeu não é gentil. Quem não é judeu é gentil. É mais ou menos assim que esse assunto era tratado na época. Versículo 12.
Naquele tempo, falando a respeito dos gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque toda a obra de Deus, todas as alianças, todo o propósito de Deus estava concentrada no povo de Israel ou nos judeus. Toda a promessa de Deus estava ali entre eles. Para quê? Porque através dos judeus, não que Deus não amasse a humanidade, mas que através dos judeus nasceria o Salvador. Cristo nasceria dos judeus. Cristo nasceria daquele povo. Por isso Deus tinha um cuidado peculiar com aquele povo. E naquela época, como toda a atenção de Deus estava no povo de Israel, então nós estávamos fora das alianças. Nós não estávamos na aliança da lei, não estávamos na aliança da promessa, nenhuma aliança. Nós estávamos fora do plano de Deus, porque o plano de Deus estava concentrado nos judeus para o nascimento de Cristo, da onde então nós seríamos, como gentios, seríamos incorporados ao povo de Deus, que é o que somos hoje, filhos de Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus. Então diz mais assim, olha, versículo 13. Mas agora, olha que bacana, em Cristo Jesus, vós, ou todos nós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que bacana. Através do sacrifício de Cristo, do sangue dele, nós fomos aproximados de Deus. Os judeus se aproximavam de Deus pelo sacrifício do cordeiro, daqueles animais que eram sacrificados. Então, como a expiação era feita, então eles se aproximavam de Deus. Os gentios não faziam sacrifícios, porque eles estavam fora da aliança, não faziam parte dos rituais. Então eles estavam longe de Deus. Mas através do sangue de Cristo, nós nos aproximamos. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, não para os judeus, o Cordeiro de Deus para a humanidade, para todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a saber, a inimizade. Olha só, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, todas aquelas leis do Velho Testamento, de ordenança, leis religiosas, leis civis, festas, tudo isso foi abolido em forma de ordenança. Então hoje não há uma lei no Novo Testamento dizendo não roubarás, não matarás, não adulterarás. Não. Na forma de mandamento foi abolida. Entretanto, nós temos consciência da vontade de Deus. Deus não quer que matemos, que roubemos, que adulteremos, que pratiquemos a idolatria ou a feitiçaria. O que Deus quer, amiga e amiga, é que nós façamos a vontade dele, mas sem a ordenança da lei, mas sim por reconhecer o grande amor de Deus por nós através do seu Filho Jesus. Que hoje a nossa conduta, que hoje o nosso caráter seja uma forma de agradar a Deus e não apenas mandamento. Porque o mandamento ele diz assim, olha, não faça, mas a pessoa quer fazer. Ela tem consciência do certo e do errado, mas quer fazer o errado. Na nova aliança, não há um mandamento, mas o Espírito Santo trabalha, opera em nós o desejo de agradar em nós. O nome disso é a revelação da graça de Deus. A graça de Deus se mostrou salvadora para todos os homens, como diz lá no livro de Tito. Bom, versículo 16, olha agora. Deixa eu ler o 15 de novo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz. Judeus e gentios novamente. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou para vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Gentios longe, judeus perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que faz a adoção, a reconciliação. Assim, olha agora, assim já não sois estrangeiros, estranhos e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então hoje, todos nós fazemos parte, nós que temos Cristo como nosso Salvador, nós hoje somos da família de Deus, fomos reconciliados. Então, o Evangelho do Senhor Jesus e aqueles que pregam o Evangelho da graça, aqueles que pregam o Evangelho do Senhor Jesus, também são pacificadores, porque através da verdade, através do Evangelho, nós somos ensinados que não há mais uma parede de separação. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, trouxe paz para todos, judeus e para gentios, porque em Cristo hoje todos nós somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, promova o Evangelho, seja um pacificador também, não apenas em promover a paz entre as pessoas, que é importantíssimo, mas trazer paz para os corações daqueles que estão vivendo debaixo de condenação, debaixo da lei, aqueles que estão dentro de religiões com medo de morrer, porque cometeram um erro, cometeram um pecado, agora estão com medo de ir para o inferno. Diga para todos que em Cristo Jesus nós somos perdoados. No sangue de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Deus não tem prazer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e se reconciliem com Ele. Vamos promover a paz. Vamos ser pacificadores através do Evangelho da graça e da verdade do Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A todos um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo estudo sobre as bem-aventuranças. Deus abençoe e até lá.